Os textos desta noite começam com Abacuque, os 4 primeiros versículos do capítulo 1 e os 4 primeiros versículos do 2. No capítulo 1, Abacuque eleva a Deus a sua queixa, que está demorando muito para receber a justiça de Deus. Que as coisas que estão acontecendo são coisas que o entristecem. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque e fala: olha, a profecia vai acontecer. Se ela demorar, espera, mas ela não vai demorar. Então, escreve essa profecia com letras bem grandes, para que as pessoas que passam possam vê-la mesmo que estejam correndo. Então ele orienta Abacuque a ter paciência diante das provações, e ele termina esse 4º versículo do capítulo 2 falando que o ímpio ele não subsiste, mas que o justo viverá pela fé. É um texto lapidar, é um versículo básico dentro da Bíblia, que aparece também depois nas citações, que o justo pela sua fé viverá. Então, nós não vivemos por outra coisa senão pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo como cristãos. O segundo texto de Timóteo, nós já falamos um pouquinho dessa carta, que é uma carta pastoral, que ela é destinada a um líder da igreja, que é Timóteo. Nesse capítulo 1 da segunda carta, ele faz uma rememoração de sua própria fé, da sua fé, da fé de Paulo, e em seguida ele rememora a fé de Timóteo. Ele fala: olha, a sua mãe, a sua avó, todas elas já guardaram a fé, e você também guarda. Quer dizer, não é pela fé das mães que ele tinha a mesma fé, mas ele herdou, ele aprendeu, e Paulo reconheceu nele que ele havia também abraçado essa fé que já residia em sua mãe e residia em sua avó. Então, é um texto até bonito disso, E ele fala assim: olha, então, já que você tem essa fé, não deixe de exercer o dom que existe em ti. Então, foi até o versículo que nós colocamos na caixinha de sugestão. Exerça o dom que existe em ti. Não sufoque esse dom. Deixe que ele se desenvolva, deixe que ele abra, deixe que ele cresça, deixe que ele dê frutos. Logicamente, a gente entende que se eu posso exercer o dom, deixar de exercer também, então isso aí depende de mim. Então eu posso sufocar o dom que Deus me dá. Então exerça o dom que Deus te deu. E por último, o texto de Lucas 17, os versículos 5 a 10, nos apresentam uma conformação curiosa. Ele começa com os discípulos falando assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Esse pedido, ele já vem porque nos outros textos, os textos anteriores, Jesus os está preparando para a sua partida. Eles estão encaminhados para Jerusalém, e Jesus começa então os seus ensinamentos para prepará-los para quando ele for crucificado, morto, ressurreto e subir aos céus. Quer dizer, ele está preparando os seus apóstolos, seus discípulos, seus seguidores,
seguidores para enfrentarem as situações deste mundo sem a presença física de seu mestre. Certamente aqui eles se assustaram com todas essas coisas que Jesus estava falando e falaram: Senhor, aumenta-nos a fé. Como que vamos enfrentar tudo isso que você está nos apresentando, né, nessa jornada? E aí Jesus não responde nem que sim, nem que não. Ele fala duas pequenas parábolas para responder ao pedido de aumentar a fé. Então devemos entender que essas duas pequenas parábolas devem estar relacionadas com o pedido, com a resposta do aumento da fé. A primeira parábola é a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é apresentado em duas oportunidades por Jesus Cristo. Uma delas é quando ele fala que o grão de mostarda do reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que é uma semente pequenina, a menor das sementes, mas que quando plantada cresce da uma árvore frondosa em que as aves vêm e se escondem nas suas folhagens. Quer dizer, o reino de Deus, ele aumenta no meio de nós para abrigar as pessoas, para acolher as pessoas e dar a elas o descanso e a sombra. Então, essa é uma referência que Jesus faz ao grão de mostarda. Só que, nesse texto de Lucas e nos seus paralelos, ele não está falando de crescimento. Observe que em momento nenhum nesse texto ele fala que esse grão de mostarda vai crescer. Ele fala: se a vossa fé for pequenina como o grão de mostarda, ordenarás a esta moreira: transplanta-te no meio do mar. E ela vai e se transplantará. A fé pequenina. É claro, meus irmãos, temos várias passagens na Bíblia que encontramos Jesus falando de tamanho de fé maior, fé menor. Nunca vi uma fé tão grande quanto esta. Em Israel não se encontrou uma fé igual dessa mulher. Né? Temos algumas passagens da Bíblia, mas em nenhum lugar conseguimos um parâmetro para medir a fé. Não tem lugar que fale assim: olha, tem uma fé grande, tem uma fé pequena, você tem mais fé, você tem menos fé. Não existe isso na Bíblia. Não tem como você colocar um metro e vamos medir a fé da nossa igreja hoje. Não tem como. Então, Jesus nos diz o seguinte: se a tua fé, a sua fé for pequenina, mas ela existir, Deus é grande. A sua fé é pequena, mas Deus é grande. Deus é maravilhoso. Então, não é a sua fé, o tamanho dela, que é o fundamental. Ela precisa existir. Mas o fundamental é o tamanho do seu Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Em que Deus você está crendo? Qual é o Deus que movimenta a sua vida? É aquele que consegue fazer o improvável? Ordenar a uma moreira que ela saia daqui, se quiser no meio do mar, é improvável. Talvez é impossível, né? Mas vou manter o improvável. A fé, para transportar a amoreira, ela precisa só existir. Porque o poder que vai transportar essa amoreira é o poder de Deus, que é grande e que é maravilhoso. Só que ele não parou na amoreira.
Na Moreira, ele foi para os servos inúteis. O servo inútil é aquele que faz tudo o que lhe for mandado. Olha só que interessante. O servo inútil não é aquele que não faz nada. O que não faz nada nem está contado aqui. Esse está descartado. Esse nem mais servo já foi mandado embora. Eu ouvi uma parábola moderna que eu passo a contar-lhes agora para vocês entenderem essa questão do servo inútil. Diz que um jovem trabalhava numa firma já há uns 4, 5 anos, quando de repente entra um outro rapaz que estava trabalhando no mesmo cargo que ele, e com 6 meses que ele estava no mesmo cargo, o rapaz foi promovido a chefe dele. Ele ficou muito revoltado e foi falar com o superior lá na firma, a pessoa que tinha promovido esse rapaz. E ele foi lá, entrou na sala e reclamou e falou que estava há 4 anos, que ele fazia todo o serviço dele, que ele era dedicado e que achava injusto o outro ter sido promovido. E aí o chefe parece que nem ouviu nada e falou assim: você vai até a quitanda lá embaixo e vê se eles têm abacaxi, que eu vou dar um almoço para 30 pessoas hoje, e eu estou pensando em servir um abacaxi de sobremesa, vê se eles têm o suficiente para que a gente faça esse almoço. E o rapaz foi até a quitanda, perguntou, a quitanda não tinha, claro, ela tinha uns 8, 9 abacaxis, achou que não era suficiente, ele voltou e falou: chefe, a quitanda não tem abacaxis o suficiente para fazer para o almoço que o senhor quer dar. Aí ele chama o outro rapaz, que tinha sido promovido recentemente, e deu a mesma ordem: vai para a quitanda aqui embaixo e vê se eles têm os abacaxis necessários para a sobremesa de um almoço para 30 pessoas. Deu um tempo similar, o rapaz voltou. E ele falou: e então? Ele falou: olha, na quitanda aqui embaixo tem só 8 abacaxis. É insuficiente. Mas olha, eles têm uns melões maduros, muito bonitos. Eu aproveitei, passei no mercado também e vi que o mercado também tem abacaxis, mas também tem as compotas de abacaxi. Se o senhor não quiser só abacaxi fresco, tem a compota. E eu verifiquei que eles têm a quantidade suficiente para a gente fazer a sobremesa do almoço. Aí ele falou: tá bom, obrigado. E o rapaz saiu. Aí ele olhou para o primeiro que estava lá aquele tempo todo e falou assim: o que o senhor dizia mesmo? Aí o rapaz saiu envergonhado, porque ele tinha feito apenas o que o chefe havia pedido. O outro havia procurado uma solução para o problema do seu chefe. Não encontrou lá na quitanda, foi no mercado e procurou alternativas. Essa pequena parábola moderna, é claro, nos mostra por que o Senhor falou que esses servos eram inúteis. Eles faziam apenas o que era mandado, apenas aquilo que estava prescrito. Eu diria, meus irmãos, que nos dias de hoje, muitas vezes somos servos menos que inúteis. Existe isso, Tamara? Eu não sei. Mas não fazemos nem aquilo que a Bíblia está nos propondo que façamos para servir ao nosso Mestre. Mas qual a relação, então, dessa parábola com a primeira? Com a primeira parábola, a relação está justamente que o serviço a Deus, ele é necessário. Ele é preciso, precisamos fazer.
mas ele não salva ninguém. O que nos salva é a fé. Então, o que é imprescindível é a fé. O centro é a fé. O serviço é adorno, é enfeite. É o serviço que embeleza a nossa fé. É isso que Tiago nos diz, né? Quer dizer, a fé sem as obras é morta. Então, quando eu pego pela minha fé e ofereço a Deus o meu violão, eu estou oferecendo a Deus o meu serviço. E Ele vai ver como um enfeite a minha fé. Quando eu pego e ofereço a Deus o meu serviço de ir acolher os mendigos, levar uma sopa, fazer um trabalho assim de assistência social, isso não me salva. Mas as pessoas olham para isso e falam assim, nossa, que bacana que a fé dele o leva a amar o próximo a ponto de servir. Vejam, meus irmãos, a beleza de nossa fé, a beleza, ela aparece quando se espelha no amor ao nosso próximo. Se a nossa fé, ela nos salvou, então quando servimos ao nosso próximo, glorificamos a Deus através do nosso serviço. Pode ser o serviço de culto, como estamos fazendo aqui. Pode ser o serviço social, como citei, de ajudar alguém. Pode ser o testemunho pessoal. Pode ser uma maneira de conviver com a família e com os vizinhos, mostrando o amor de Deus. Todas estas coisas se tornam agradáveis aos olhos do Senhor quando vivemos pela fé. Lembram de Abacuque? O justo viverá pela fé. Quando vivemos pela fé, até mesmo limpar um banco da igreja, tirar um pó, colocarmos uma flor, colocarmos água, tudo isso redunda em louvor para a glória do Senhor. Fazemos pela fé. Não fazemos para nos mostrar por vaidade, não fazemos para conquistar um lugar melhor do céu, não fazemos para comprar uma bênção de Deus, fazemos como ofertas de amor. E assim, meus irmãos, que eu entendo a amoreira. A amoreira é essa junção da fé com o serviço. É claro, como eu disse inicialmente, a fé transportando a amoreira para o meio do mar é algo improvável, até impossível. E é assim que eu me vejo, como essa amoreira. Eu me vejo como estando com raízes profundas no pecado e na perdição. Eu me vejo em meio a outras tantas árvores num terreno árido e seco, onde não consigo dar frutos, onde não consigo me tornar uma árvore exuberante, porque ali não há água suficiente. Quem sabe já sou uma amoreira seca, mas pela fé, Ele se me tira daquele lugar e me transplanta aonde Ele quiser, no lugar mais improvável, que aqui foi no meio dos mares. Já pensou, Sônia, uma árvore, você está andando assim no navio, você olha uma árvore plantada no meio do mar, que visão estranha que deve ser, uma coisa absurda. É assim que eu entendo esta amoreira.
Eu sou esta moreira que estava ressequida, que estava morrendo, e pela fé eu saí daquele poço de lama e perdição. Jesus me transplantou num lugar onde eu pudesse dar o meu testemunho da grandeza e da glória de Deus. Certamente, meus irmãos, não há como medir a fé, mas mesmo uma fé pequenina como um grão de mostarda pode transportar você de uma vida vazia, de uma vida sem Deus, para uma vida de felicidade junto ao Autor e Consumador de nossa fé. Amém.